Olá, eu me chamo Ailbe e eu faço a internet funcionar. Balcão de perguntas número 2. Sim, aquele vídeo que vocês fizeram as perguntas no outro vídeo em que fiz a convocatória. E aqui nesse vídeo eu trago as respostas às perguntas que vocês fizeram nos comentários. Sei que demorei bastante para poder produzir esse vídeo, acumulou bastante perguntas, tive que selecionar algumas, outras ficaram de fora. Mas eu anotei todas aqui. Eu vou ler as perguntas e responder em vídeo aqui para vocês. Queria agradecer a todos que fizeram as perguntas e vamos a elas. Então, a primeira pergunta que eu selecionei aqui foi do João Lucas B. Macedo. O que você pode comentar sobre a adoção do IPv6 no Brasil? Por que as pessoas ainda fazem tão pouco caso? Então, João, esse é o tipo de coisa que todo mundo tem que fazer. É parecido com o problema da dengue, vamos dizer assim, né? Todo mundo tem que fazer parte da solução desse problema, mas como ele não é muito visível, não é muito palpável, as pessoas se engajam um pouco para poder resolvê-lo. Mas a adoção no Brasil, como você perguntou, eu acho que ela está bem avançada para o que a gente costuma pensar. As operadoras de telefonia móveis estão bem avançadas, com exceção da Oi, se eu não me engano. Na TIM, há cerca de 2 ou 3 anos eu tenho IPv6, na Claro também tenho visto IPv6. Então, a internet móvel através da telefonia móvel, a adoção do IPv6 já tem sido em grande escala já. Nos provedores de banda larga fixa, pelo menos o NetVirtual eu vejo também já há alguns anos com a adoção IPv6 na maioria das praças. E eu acho que também a Oi é uma das mais atrasadas. Não lembro de ter visto algum link ADSL ou então de fibra da Oi com IPv6. Em relação à Vivo, eu diria que ela está numa situação intermediária. Eu cheguei a vender esse IPv6 da oferta do Vivo Fibra, se não me falha a memória. Mas dos exemplos que eu te dei das maiores empresas de internet móvel e fixa, elas estão com a adoção bastante avançada. Muita gente tem IPv6 em casa e nem sequer notou, sabe disso. E por que justamente essas grandes se mobilizaram? Porque elas sofreram primeiro com a escassez dos endereços IPv4. Elas sentiram o impacto. Primeiro tiveram que, principalmente as operadoras móveis, eu senti que elas agiram primeiro. Então, o que eu posso te dizer em relação à adoção do IPv6 do Brasil? Que ela está mais avançada do que as pessoas costumam imaginar. IPv6 não é algo do futuro, é algo do presente. IPv6 não é algo dispensável, ele é indispensável. E qualquer produto de tecnologia hoje que não suporte IPv6, ele é obsoleto. Não comprem, não usem serviços obsoletos. Inclusive agora, em mês de julho, dia 13 de julho, vai haver no interior de São Paulo a V6 Party, a festa do IPv6. É uma celebração em que profissionais de telecomunicações, de internet, vão se reunir num churrasco. E olha que coisa legal, quem tem já IPv6 adotado nas suas redes, na sua empresa, e provar essa adoção, não paga pelo churrasco, e quem está atrasado nesse desenvolvimento acaba custeando para os outros junto com os patrocinadores. Então a gente tem no mercado brasileiro os profissionais da área já se reunindo para poder celebrar a adoção do IPv6 e fazer chacota de quem está atrasado na adoção. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o endereço desse evento para quem é profissional da área e quiser participar também, tá? Então V6 necessário, importante, produto ou serviço que não suporta, ele é obsoleto. Tá? Daniel Jimenez, tudo bem, Daniel? O Daniel me pergunta o seguinte, mas eu digo nos porque eu sei que vocês nos comentários costumam um responder aos outros, isso é muito bacana. Então, Daniel Jimenez, se a regulação estatal não impede que grandes ISPs internacionais entrem no Brasil, por que eles não entram? Entrar como competidor no mercado do tamanho do Brasil, controlado por apenas 3 players que fornecem serviços ruins e caros, me parece um bom investimento. E realmente Daniel, você tem razão. Agora, por que eles resistem? É porque é o seguinte, entrar nesse ramo de telecomunicações envolve um conhecimento geográfico da legislação muito grande. Então, muitas vezes o investidor estrangeiro não se sente confiante, não sente que há segurança jurídica no Brasil para entrar no ramo que corre o risco de sofrer uma grande regulação. É parecido talvez com o setor aéreo que recentemente teve mudanças permitindo capital estrangeiro. Então, dentre o rol de opções que um investidor pode entrar, acho que talvez uma rede de fast food inspire mais confiança a um estrangeiro do que ele entrar num negócio que tem que lidar com prefeitura, lidar com poder público, colocar cabos em postes e conhecer bem a geografia. Então, para um cara que vem de fora, talvez montar empresas, achar os profissionais, conseguir encontrar as pessoas que vão orientar ele, as pessoas que vão
conduzir a empresa, tomar as decisões de qual bairro, qual cidade, colocar infraestrutura, eu acho que talvez isso seja um pouco mais difícil. Então eu vejo, esse conhecimento geográfico vale tanto a pena que nos provedores regionais, os pequenos provedores, quem é da cidade, quem nasceu, cresceu na cidade, o empreendedor local costuma ser muito exitoso, porque ele tem as relações, ele tem um networking na cidade, ele conhece quem são os donos do terreno, ele conhece a história da cidade, para que direção a cidade está crescendo. Então, para o investidor estrangeiro, eu acho que ele se sente inseguro muito, embora acho plenamente plausível que um investidor estrangeiro atue aqui. Eu tenho visto o movimento de profissionais brasileiros irem para outros países para empreender nessa área. Porque é mais ou menos na seguinte raciocínio: se você conseguiu dar certo no Brasil, na maioria do mundo você consegue fazer um provedor de sucesso. Então, o Paraguai tem sido muito visitado, nossos vizinhos, e suponho que os países lusófonos também vão começar a receber um fluxo de profissionais nossos que montaram provedores com sucesso aqui. Então, no geral, a leitura que eu tenho é: risco Brasil, insegurança jurídica, carga tributária afastam esses investimentos, muito embora exista uma demanda não atendida muito grande em nosso país. Ok? Mas jamais por influência estatal. Muita gente acredita de que é a Anatel que impede que novos competidores entrem nesse mercado. A gente tem mais de 7.000 empresas autorizadas pela Anatel a oferecer banda larga fixa, e recentemente, tem uns 1 ou 2 anos isso, o provedor não precisa de autorização da Anatel para funcionar até os primeiros 5.000 clientes. Ele pode começar as atividades dele sem autorização nenhuma de nenhuma agência ou órgão governamental, claro, além de ter o CNPJ, além de ter o que qualquer empresa tem que ter. Então, qual é a barreira que o governo coloca nesse sentido? Não é o governo que coloca uma barreira. Eu tenho um vídeo sobre isso, chamado Oligopólio dos ISPs, procure aqui no meu canal, em que eu explico como que as outras empresas de internet e telecomunicações impedem que novas empresas atuem no nosso mercado. Obrigado pela pergunta, Daniel. Vamos à próxima pergunta do Alan César. Ele pergunta o seguinte: na legislação atual, é proibida a venda de planos com franquia juntamente com planos sem franquia? Não existe nenhum tipo de impedimento legal para misturar essas duas ofertas. O que existe é uma suspensão temporária da Anatel para a cobrança do limite de franquia ou a imposição do limite de franquia na banda larga fixa. Isso não impede que os contratos celebrados tenham cláusulas de franquia, elas só não podem ser executadas. Então, se você contratar um provedor hoje de internet, muito provavelmente você vai encontrar cláusulas de limite de franquia no contrato que você está assinando, mesmo que verbalmente. E quando a Anatel suspender te retirar essa suspensão temporária, essas cláusulas vão passar a valer. Então, uma suspensão temporária não é por força de lei, é por força de direito administrativo da Anatel. Tá? Independente da suspensão temporária ou não, a mistura dos dois modelos ela não é uma limitação legal, como você pergunta. Obrigado pela pergunta, Alan. Agora o Bert, que ele falou que tem múltiplas perguntas. Vamos lá. Número 1. Que tipo de informações o ISP, o provedor de internet, tem sobre o tráfego do usuário e por quanto tempo isso fica armazenado? Bom, as informações do tráfego dependem. Se esse provedor está compartilhando IPs, fazendo o tal do CGNAT, ele tem que ter a custódia do endereço IP dele de origem, o endereço IP de destino e a porta. Então, ele consegue saber com quais IPs você se comunicou, em qual data e horário. Porque caso alguma autoridade acione o provedor, fala o seguinte: olha, me identifica quem que é essa pessoa que abriu esse site aqui. E a polícia tem que indicar o endereço IP de origem, de destino e a porta. Com essas informações, o provedor consegue responder à autoridade qual é o assinante dele que tinha essas características naquela data e horário. Se ele não tiver o compartilhamento de IPs, ou se o tráfego for em IPv6, ele tem registro nenhum e nem pode ter, tá? Então, eu sei que a cultura popular, a crendice popular, imagina que o provedor fica guardando informações detalhadas sobre o que você navega, que aplicativo você baixa. Isso não é feito. Até é muito oneroso para o provedor fazer isso. Quando o Marco Civil veio com a obrigatoriedade do registro que permita identificar quem é um endereço IP,
os provedores tiveram um custo significativo para montar as infraestruturas e reter essas informações. O Marco Civil especifica uma quantidade de anos, tá? Em que esse log tem que ficar registrado. Esse log identifica o endereço IP e o assinante. Se o IP for compartilhado, o endereço IP, o IP com quem se ele comunicou e a porta. Eu não vou conseguir lembrar, acho que 3 ou 4 anos, alguma coisa assim. Dá uma checada no Marco Civil, mas é escala de anos, tá? Então, como a tendência é tudo migrar para o IPv6, progressivamente o provedor vai ter cada vez menos informações sobre o que você faz na internet. Os provedores de internet não estão muito interessados nisso não, tá? Não é uma informação que eu vejo os provedores quererem coletar, porque é muita informação. É caro, custa muitos servidores, muito HD para poder armazenar esses dados. Ok, imagino que eu tenha te respondido. Número 2, então, da pergunta do Bert. O que é o tal do reenvio de sinal? Muitos anos atrás, quando eu tinha DSL da Vivo e ligava no suporte, às vezes o atendente fazia um reenvio de sinal, a internet ficava muito boa. Então, esse tal do reenvio de sinal é uma característica das redes ADSL. Significa que ele mandou um comando específico para o seu modem. Nas redes de DOCSIS também, de TV por assinatura tem isso, né? A NET TV também tem isso. Manda um comando para atualizar o equipamento que está na sua casa, né? Um comando para atualizar o firmware, atualizar as configurações dele. Então, é nesse sentido. Isso não se aplica à internet como um todo. Então, é específico dessas tecnologias. E 3, reconectar a internet resolve alguma coisa? Desconectar o modem da rede também resolve alguma coisa? Então, esse é um problema não da internet, é um problema tecnológico, né? Qualquer equipamento tecnológico, um telefone celular, uma Smart TV, um modem, quando você liga ele, o processo de boot, ele realiza uma série de testes e procedimentos para poder ficar operacional. Algumas vezes, enquanto ele fica ligado por dias, semanas, meses, ele pode ter uma mudança no estado dele, ou seja, houve alguma mudança de configuração na rede que ele não recebeu, ou o estado, a memória, o que ele tem na memória a respeito do que ele tem que fazer, não é consistente com o resto dos outros equipamentos. Quando você desliga e liga de novo, você repete esse ritual do boot, repete esses testes iniciais, essas checagens, você tem a chance de corrigir aquela inconsistência, corrigir aquele estado alterado que aquele equipamento teria. Então, algumas tecnologias de internet precisam desse tipo de procedimento. Eu vejo que a DSL é muito comum, o DOCSIS é muito comum, mas em GPON, quando a fibra chega até o equipamento do assinante, é muito incomum esse procedimento. Os equipamentos costumam ser um pouco mais espertinhos na hora de o equipamento central que fica no provedor mandar as atualizações e configurações para o equipamento que fica no cliente. Então, mas o que eu acho que é muito importante isso é muito engraçado. Se o seu provedor, se o seu fornecedor pede para que você reinicie o modem, gente, reinicia, porque resistir. Eu já conheci mais de um provedor brasileiro em que esse tipo de procedimento era importante e necessário na rede dele. Ele usualmente pedia isso para os clientes que entravam em contato para o suporte, e eles descobriram que os clientes não faziam isso. Falavam para o atendente, sim, eu já tirei da tomada, liguei de novo e não tinham feito. Então esses dois provedores, uns 2 ou 3 provedores, eles colocaram na tela do atendente o que a gente chama de uptime, por quanto tempo está ligado o equipamento. Então, se você fala que reiniciou o modem e não reiniciou, o atendente questiona, mas senhor, eu estou vendo aqui que o seu equipamento está ligado há 5 dias, há 20 dias. Então, olha que ponto que chegamos, né? Se o seu fornecedor está te dizendo essa é a boa prática, acate, aceite, não fique achando que é mentira, não. Não é uma conspiração de que alguém inventou algum motivo falso para que você tenha que reiniciar o equipamento. Vamos pegar leve, né, pessoal? Poxa. Então, obrigado pelas perguntas, Bert. Vamos para a pergunta do Igor Henrique. Um provedor de médio porte, caso queira interligar 2 localidades, que passaria por uma rodovia, existe algum tipo de resistência da concessionária do governo que impeça de fazer? Sim, existe bastante resistência. Os casos mais próximos que eu lidei envolviam rodovias privatizadas, rodovias com concessão, e nos casos das rodovias com concessões, muito usualmente a empresa, o grupo econômico que tem a concessão, montou empresas de telecomunicações para poder explorar
os dutos dessa rodovia. Então, isso cria um conflito de interesse, né? Se a dona da rodovia também é dona de uma empresa de telecomunicações que tem fibras óticas na rodovia, ele não facilita que um concorrente cruze a rodovia ou fique paralelo à rodovia, e também tenta forçar que todo mundo contrate os serviços deles. Com rodovias ainda controladas pelos departamentos de estradas de rodagem, eu nunca tive muita experiência, mas eu imagino que o poder público também fique exigindo projetos, autorizações, uma papelada grande que atrapalha esse desenvolvimento. Curiosamente, na minha lembrança, uma das coisas que eles mais resistem é cruzar, né, a rodovia. Hoje existem várias técnicas de microdutos, técnicas em que a intervenção na via é muito pequena. É uma sonda pequena, com um diâmetro bem pequeno, que perfura por baixo da terra, não precisa quebrar asfalto, não precisa interromper a rodovia, mas mesmo assim as concessionárias são resistentes a isso por ter medo de causar impacto na própria rodovia ou por ter conflito de interesse financeiro, por terem uma empresa de telecomunicações. Então isso de fato é muito complicado. As empresas também de energia elétrica também costumam ter empresas de telecomunicações. Aquelas torres de transmissão costumam ter fibra ótica para o monitoramento da própria atividade de energia elétrica, distribuição de energia elétrica, e também existem empresas de telecomunicações do mesmo grupo econômico que exploram essa capacidade de telecomunicações em fibra que ficam nas torres de alta transmissão. E elas são importantes que elas cheguem em lugares em que nem rodovias chegam, né? Então, esse conflito de interesse de quem tem um meio físico e explora também as telecomunicações acaba prejudicando a expansão da internet no Brasil. Obrigado pela pergunta, Henrique. Tá uma atrás da outra, hein? Linha de produção aqui. Vamos para o David Valentim Dias. Ayub, por que mesmo pagando 100 megabits por segundo de fibra, quando tento jogar alguns jogos, pego algumas rotas que dão 250 milissegundos de latência? Tem como resolver isso? Essa pergunta é muito interessante. Primeiro, vamos separar esses dois conceitos. A velocidade da internet que você contrata, que é a largura de banda, a largura do tubo que chega na sua casa, não tem relação com a latência. A única relação com a latência é, se esse tubo estiver entupido, como vai ter um enfileiramento de dados, a sua latência pode subir independente da geografia. Mas se você não tem banda saturando, se você tem capacidade ociosa, o que vai determinar a latência são dois fatores: a distância geográfica entre a sua casa, onde está a sua conexão, e o outro ponto na internet. Então, por exemplo, se você está no sudeste do Brasil e você está se comunicando com o IP com o servidor do jogo que está na Flórida, nos Estados Unidos, é fisicamente impossível ter uma latência menor do que 103, 105 milissegundos. Por quê? Mesmo a fibra ótica mandando sinais na velocidade da luz, a quilometragem entre o sudeste brasileiro e o sul dos Estados Unidos, sudeste dos Estados Unidos, você não consegue chegar em menos tempo do que 105 milissegundos. Então a geografia importa muito. Mas às vezes pontos que estão próximos são mal conectados. Isso é um assunto para mim muito interessante, é uma coisa que eu quero investigar há muito tempo. Eu já tentei orientar um TCC sobre esse assunto. O que acontece? Vou fazer um paralelo para vocês. Tem duas capitais do Brasil, vamos pegar Rio Branco, por exemplo, e Manaus, no Amazonas. Então são duas capitais de dois estados que estão próximos entre si na região norte. Se você procurar um mapa das companhias aéreas, como da Gol, da Latam, da Azul, não existe nenhum voo entre essas duas capitais que são próximas. Você vai ter que descer para o centro-oeste, descer para Brasília, descer para São Paulo, trocar de avião e voltar para Manaus. Então o fato de dois pontos estarem geograficamente próximos não significa que eles estejam conectados. Às vezes por questões de mercado, de demanda, de facilidade de interconexão, o tráfego escoa para uma outra cidade. Isso é muito comum do tráfego vir para o sudeste. São Paulo é a região metropolitana onde a maioria das redes trocam tráfego entre si. Então tem muitas cidades do sul do Brasil, do centro-oeste, do norte e do nordeste, que poderiam trocar tráfego localmente, mas o tráfego escoa para São Paulo, e aí sim essa interconexão acontece. Dá um vídeo só sobre isso, só sobre esse assunto. O que acontece, você falou 250 milissegundos, é uma latência muito alta, 250 milissegundos, numa boa conectividade seria o sudeste do Brasil até pelo menos o leste europeu, nem o oeste, o leste europeu. O que deve estar acontecendo?
o seu provedor de internet, até imagino qual que seja para ter uma latência desse tamanho, utiliza você, cliente, a base de clientes, como um ativo. Então, quando outras empresas querem se interconectar com o seu provedor, ele ele não aceita os pedidos de interconexão. Ele diz o seguinte: olha, se você quiser acessar os meus jogadores com baixa latência, compre trânsito IP, que é internet no atacado, de mim. Então, existe um grande grupo econômico brasileiro que faz isso. Ele atrapalha de propósito a conectividade dos seus clientes, aumenta a latência para induzir que outras empresas sejam clientes dele também, para que o tráfego se troque nacionalmente. Então tem as duas possibilidades aqui. Você de fato pode estar por acidente no menu do seu jogo escolhendo o servidor que esteja muito longe, você está no Brasil, está pegando um servidor da Ásia, um servidor do leste europeu, ou você infelizmente está contratando banda larga de um provedor cujo grupo econômico dele impede, dificulta a interconexão, empurra o tráfego para fora do Brasil, para pressionar outras empresas a contratar link diretamente dele. Tá ok? Então, mas não misturem velocidade com latência. A latência é muito mais impactada pela geografia. Tá ok? Obrigado pela pergunta, Arthur. Foi Arthur? Não, foi o David. O Arthur Gosler é a nossa próxima pergunta. Olá, Ayubi. Perdão, Arthur Goesler. Olá, Goelzer. Sobrenome difícil, não posso nem reclamar. Também tô na fila, viu, Arthur? Olá, Ayubi. Agora, com boa parte do Poder Executivo renovado, quais são as principais e mais urgentes medidas que devem ser tomadas para melhorar a qualidade da internet do Brasil? Ótima pergunta, Arthur. Bom, tem muitas coisas que a gente pode pensar nesse sentido. A primeira, eu diria, abrir linhas de financiamento para os pequenos e médios provedores. O que esse novo Poder Executivo tem que tirar da cabeça, que quem é capaz de entregar a internet nos rincões do Brasil são as grandes operadoras, os grandes grupos econômicos. Não, senhor. Essas empresas constantemente demonstraram pelas suas atitudes que estão desinteressadas em pequenos clientes, em pequenas cidades, e prestam mau serviço e só prestam quando são obrigadas, né? Então, o que eu gostaria que o nosso poder público tirasse da cabeça e tentasse parar de ficar protegendo, alisando a cabeça, perdoando nessas grandes empresas e distribuísse essa responsabilidade de entregar a internet para empresários de menor porte, tá? Então, isso se consegue fazendo financiamento dos equipamentos, facilitando a importação dos equipamentos. Então, por exemplo, eu estou com projetos parados, porque para poder chegar no equipamento aqui no Brasil leva 60, 70 dias que eu preciso para poder montar uma rede. E por que demora tudo isso? Não é o frete, não. O frete chega em 2, 3 dias. É o tempo do desembaraço aduaneiro, desembaraço na Receita Federal, para que o equipamento seja autorizado e a gente possa utilizar. Em 60 dias, é difícil você montar um projeto. Então, se vem uma grande empresa e pede para poder colocar a internet no centro de exposições, por exemplo, se eu preciso de 60 dias para esperar o equipamento, usualmente eu vou perder esse negócio. Usualmente esse tempo à disposição a gente não tem. Então, parte aduaneira, facilitar a importação dos equipamentos que a gente precisa muito, não só em custo, como também em tempo da liberação desses equipamentos. Linhas de financiamento para o pequeno e médio provedor. Parar com as TACs, os termos de ajuste de conduta, se não me engano é essa sigla. A Anatel corretamente multa as grandes operadoras por erros que elas cometem, mas a Anatel tem o seguinte raciocínio de que, como as empresas recorrem à justiça e leva 15, 20 anos para conseguir chegar até a última instância, essas multas ou não serão pagas ou serão pagas depois de quase uma década. Então, a Anatel converte essas multas em compromissos dessas empresas de criarem cobertura numa cidade, expandirem a sua rede. Então, ficou uma relação meio esquisita, que é a empresa cometeu um erro e foi punida. Essa punição prevê uma multa de milhões. Mas, em vez de pagar essa multa, o poder público acaba trocando, por achar que vai perder na justiça, trocando essa multa por obrigar eles a investirem e lucrarem
em outras regiões do país. Então, que tipo de punição é essa? Então, existe uma ideia errada de que o Brasil depende das grandes operadoras. Isso não é verdade. A gente tem que deixar, inclusive, as grandes operadoras que cometeram erros, inclusive, falir. Até um vídeo que eu gostaria de fazer, que é precisamos dizer tchau para a Oi. Que existe um desespero de que a Oi possa quebrar e que a gente vai ficar sem telecomunicações. Eu entendo que a Oi tem que ser dividida em milhares de empresas pequenas e deixar que pequenos empresários comprem esses lotes menores, porque ela, como esse gigante, esse mastodonte, não dá lucro há muito tempo, dá um prejuízo bilionário há muito tempo. Então, fiz aqui um brainstorming, Arthur, do que a gente poderia, do que o Poder Executivo poderia fazer para melhorar a internet brasileira. Beleza? Obrigado pela pergunta. Agora vamos para o Pedro Henrique Xavier. Parece que o IPTV será cada vez mais comum no futuro. Hoje a infraestrutura brasileira já conseguiria suportar acesso em massa dessa tecnologia? Haveria banda suficiente para todo mundo? Sim, Pedro, haveria e há banda suficiente. Não há e nunca houve gargalo de banda na internet brasileira. As empresas até utilizam esse discurso de que há uma escassez para justificar o tal do limite da franquia na banda larga fixa. Mas isso nunca existiu. Já questionei publicamente, em audiências públicas até, as operadoras a mostrarem que existe algum tipo de gargalo, e esse gargalo não existe. Historicamente, desde o início da internet brasileira, de quando ela chegou no Brasil em 95, o custo e o preço da banda nunca subiu, nunca se manteve, sempre desceu. Então a gente tem mês a mês, ano a ano, uma redução dos custos do serviço em si da banda, e os equipamentos ficam cada vez mais baratos. Então eu dei uma palestra em que eu mostrei que por cerca de, quanto que deu o preço? Acho que cerca de $600, você pode expandir de um ponto A a um ponto B em 10 gigabits por segundo, ou seja, 10.000 megabits por segundo, com investimento de $600, ligando só duas SFPs em dois equipamentos que já existem. Então, ou seja, você ampliar a banda em 10 gigabits por segundo não é um custo muito grande. Claro, se tudo existir, já a fibra tiver passada, se os equipamentos já existirem entre os dois pontos. Então é muito barato. O maior custo de um provedor de internet não é a banda, é funcionário, são os imóveis. A banda é um dos menores custos que ele tem, tá? Então, sim, a internet brasileira está preparada para tudo ser IP, inclusive a TV. Beleza? Obrigado pela pergunta, Pedro. O João Lucas Macedo, acho que você já perguntou isso antes, e é a última pergunta do vídeo de hoje. Quais são as vantagens financeiras e comerciais para uma empresa tirar o seu ASN? Legal essa pergunta. Isso é uma coisa muito pouco conhecida. O que é o ASN? A ASN é o Autonomous System Number, ou em português, número de sistema autônomo. É uma espécie de autonomia, de alvará, entre muitas aspas, que uma empresa ganha na internet para que ela controle seu próprio roteamento. Qual é a diferença mais gritante, mais clara nesse tipo de mudança? Quando uma empresa se torna um sistema autônomo. Para uma empresa em que a internet é fundamental, eu diria que todas as empresas hoje em dia a internet é fundamental para elas, quando você não pode ficar fora do ar, então você contrata múltiplos links para ter múltiplas conexões com a internet. Cada uma dessas conexões possui seu próprio endereço IP, dado pelo provedor de internet que te entregou o link. Então, como elas têm números diferentes, é difícil você trocar uma pela outra. Quem já tentou fazer isso, fazer o tal do load balancer ou do failover, percebeu que é um pouco difícil, né? Porque imagina você ter uma ligação, uma videoconferência através da conexão A com seu endereço IP. Se essa conexão cair, a outra conexão, por mais que ela esteja disponível, como o endereço IP é diferente, a forma de identificar é diferente, aquela ligação, aquela videoconferência vai cair, vai ter que ser reconectada através da nova conexão. Isso já é um impacto muito grande. Quando você se torna um sistema autônomo, você tem autonomia do seu roteamento, o endereço IP é seu, não é da empresa que te provê a internet. Então você pode ter múltiplos links com a internet, todos eles com o mesmo endereço IP. Então, quando um link desse cai e o outro entra em ação em substituí-lo, isso é transparente, as aplicações não param. Então, para as empresas que a internet é crucial, não podem ficar sem internet, ou interrupções com a internet seriam muito danosas. Então, bancos, hospitais, planos de saúde, qualquer tipo de empresa
em que recebe conexões entrantes de internet, ser um sistema autônomo é muito importante e não é caro. É cerca de R$ 3.000 por ano a taxa que você paga para isso ao registro BR. Mesma entidade onde você registra um domínio.com.br, você pode se tornar um sistema autônomo. Existem alguns pré-requisitos básicos, você precisa justificar o porquê que você precisa. Eu recomendo que você contrate um consultor para tirar a ASN, ou seja, um profissional que está acostumado a receber todos os pré-requisitos que o registro BR pede e responder, envolve nota fiscal, contrato, e tem uma justificativa técnica muito complexa. Mais uma vez, você dando todas as justificativas que pedirem, pagar a taxa, você pode se tornar esse sistema autônomo. E na hora de comprar o link de internet, você não compra mais um link comum de internet. Você compra o chamado trânsito IP, que seria internet no atacado na sua máxima qualidade. Então eu vejo que muitas empresas deveriam ser sistema autônomo e não são por desconhecimento. Sistema autônomo não é coisa exclusiva de empresas de telecomunicações. Usuários finais, universidades, bancos, hospitais, empresas de plano de saúde, transportadoras de logística, essas empresas seriam muito beneficiadas se elas se tornassem um sistema autônomo e tirassem a ASN. E claro, se você for revender o acesso à internet, sendo um provedor de internet ou sendo um data center, você tem que ser um sistema autônomo. Afinal, você precisa atribuir aos seus clientes, a cada um deles, um endereço IP para poder identificá-los individualmente, coisa que se você compra um link comum, você não vai conseguir fazer. Então essas são as perguntas do balcão de perguntas número 2, que eu acabei selecionando para poder responder. Tô um pouco enferrujado nesse negócio de YouTube aqui. Acho que no outro vídeo consegui explicar melhor, detalhar melhor, mas eu preferi não adiar mais. Faz acho que 7 meses que eu postei a convocatória de perguntas. Acho melhor a gente avançar nesse papo e responder as perguntas de vocês, e espero vê-los nos próximos vídeos. Queria pedir para vocês não deixarem de se inscrever aqui no canal, marcar no sininho. Eu demoro muito para fazer vídeos, porque eu fiquei com a impressão que vocês não estão muito interessados nesse conteúdo. Tem muito poucos inscritos, tem muitas visualizações, mas tem pouquíssimos inscritos. Então se inscreva no canal para você assistir mais vídeos como esse, continuar conversando comigo. Indique para os seus amigos, ajuda aí o canal a crescer, que ele crescendo, atraindo mais gente, eu consigo sentir confiança que vale a pena dedicar meu tempo a responder essas perguntas ou gravar vídeos sobre conteúdos especiais. Beleza? Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e falou!